Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nós, nos fazendo crescer no conhecimento e na graça maravilhosa, a graça salvadora de Deus derramada como chuva sobre todos nós seres humanos. Amados, vamos dar continuidade aqui à nossa lição bíblica diária. A lição dessa semana traz um tema lindíssimo, né? O tema que fala sobre o bom pastor e o mercenário, né? O bom pastor e o mercenário. Ontem, na última pergunta de ontem, a pergunta 8, né? Vimos Jesus Cristo dizer que ele era de novo, né? Dizer, olha, eu sou o bom pastor, né? E ele diz claramente, fala sobre conhecimento. Eu conheço as minhas ovelhas e as minhas ovelhas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, eu conheço o Pai. Fez uma comparação lindíssima, né? E aí, devido a esse conhecimento, um conhecimento que gera relacionamento, gera amor, né? Gera muitas coisas boas, olha, eu sou capaz, porque eu conheço as minhas ovelhas e conheço meu Pai, eu dou a vida pelas minhas ovelhas. Isso é muito lindo, não foi? Isso a gente viu ontem. Hoje, dando continuidade a esse discurso de Jesus Cristo, a esse grande ensinamento, vamos à pergunta 9. As ovelhas de Cristo são apenas as que estão nas instituições religiosas, nos apriscos físicos, nas congregações que tem placa na frente, nas grandes igrejas, como empresas, né, com seus CNPJs, administradores, pastores que demitem, que admite, que escolhe um em detrimento do outro, é isso mesmo? Que privilegia alguns para pagar um salário alto e outros se sacrificam para pagar, né, o salário dos que ganham muito dinheiro, é isso mesmo? Vamos perguntar aqui a Bíblia. Vamos perguntar a Jesus Cristo, que ele realmente responde tudo. João 10,16 diz assim: tenho ainda outras ovelhas que não são deste aprisco. A essas também me importa conduzir. E elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. O contexto imediato desta fala de Cristo, quando ele fala deste aprisco, ele está falando do povo judeu. Ele está falando especificamente da religião judaica. Ele está falando especificamente do povo hebreu como um todo, que tinha o santuário, o templo para sacrificar, e que tinha nos sacerdotes, nos seus líderes religiosos, né, a referência de exemplo, de orientação, do que fazer, do que não fazer, ok? Então o Senhor está dizendo: se vocês pensam que vai ser salvo só os judeus, estão enganados. Se vocês pensam que o povo de Deus na terra é só judeu e hebreu, estão enganados. Eu tenho outras ovelhas que são de outro aprisco, que não vem do judaísmo, que não vem do hebraísmo, né? Essa é o sentido mais raso, o sentido primário, o sentido superficial, é o primeiro entendimento que nós temos que ter, ok? E isso já deveria fazer com que todo crente vinculado a uma igreja nunca abrisse a sua boca para falar a bobagem de dizer assim: eu pertenço à igreja verdadeira. Para você ser salvo, tem que sair da sua igreja, batizar pelo pastor da minha igreja, porque o pastor da minha igreja, ele é infalível, ele é igual a Jesus Cristo. Então o pastor da outra igreja não vale, você tem que ser daquela igreja para se batizar na minha, porque a minha igreja é a igreja verdadeira. Inclusive a gente tem até um estudo bíblico falando assim, que nós somos a igreja verdadeira, o resto nenhum presta. Aí Cristo está dizendo: mentira. Quem diz que presta ou não presta sou eu sou o pastor. E eu tenho sim ovelhas de outros apriscos, não é? Ele diz bem claro aqui, ó, eu tenho. E ele diz bem claro: e importa, olha só, e a essas ovelhas também me importa conduzir. E essas ovelhas que são de outro aprisco, elas ouvirão a minha voz, e haverá então um só rebanho e um só pastor. Veja que no contexto até anterior,
né, ele diz o seguinte, que chega na porta do aprisco, ele não entra, ele chama as ovelhas para fora. Quem é que sai para fora? Ele diz bem claro, as que conhecem a minha voz me seguem. As que não conhecem a minha voz, fica lá. Então veja que daquele povo de Israel, a quem ele está falando aqui no contexto direto, aquele aprisco chamado judaísmo, aprisco chamado Jerusalém, aprisco chamado Galileia, região de Nazaré, aprisco chamado Judeia. Então, ele diz, olha, tem outra, eu chamo para fora, agora vão vir algumas, só as que reconhecem, que conhecem a minha voz. As que não conhecem vão ficar lá. Então ele já fez ali um peneiramento, retirando os daquele povo primeiro. Agora ele vai dizer o seguinte, olha, então eu vou atrás dos outros apriscos. Que aprisco é esse? Por toda a terra. Ele vai em que aprisco? Ele vai no catolicismo, vai no protestantismo, vai no espiritismo, no hinduísmo, no islamismo, no budismo, em tudo que é ismo no planeta, ele vai em todo canto. Não é? Então, depois que ele conduzir aquelas também conhecerem a sua voz, né? E se deixar conduzir pelo Senhor, então o Senhor vai fazer um só rebanho. Vai pegar os judeus, que ele já foi enviado primeiramente a eles, né, aqui em Jerusalém, e vai juntar com esse outro povo, que vem de tudo que é canto, o gentio, que os judeus diziam que era imundo, que não sei o que mais lá, né? Que a religiosidade colocava na cabeça dos falsos judeus, falso povo de Deus, que eles eram superiores e que o gentio não valia nada, que o gentio era imundo, né? E fazia questão de valer a regra física do muro da separação que havia lá em Jerusalém. Havia um muro literal construído que separava os judeus, o povo hebreu, né, dos judeus, dos gentios. Se o gentio pulasse aquele muro, era morto na hora lá. E Jesus Cristo diz, vocês estão errados. Pois bem, eu vou atrás. Aí foi atrás de muitas ovelhas, de outros apriscos. Por exemplo, do aprisco de Roma, ele trouxe o centurião romano e disse bem alto, em Israel todinha, não vi uma fé igual desse homem. Esse homem é superior. Esse gentio que vocês julgam imundo, que não pode entrar nem no templo, esse homem aqui, ele é superior a todo o povo de Israel. Olha só. Em outras palavras, ele está dizendo, esse daqui é filho de Abraão de fato e de verdade. Porque ele faz as obras de Abraão, as obras da fé. Vocês não são, não. Já imaginou? Fez isso com a mulher de Tiro e Sidom. Fez isso com muitas outras pessoas. Lá no passado já havia feito com muitas outras pessoas. Como, por exemplo, Naamã, um pagão assírio, escravizador do povo de Deus, né? Olha só, amados, quanta beleza há no ensinamento de Cristo, né? Então, para nós hoje, a primeira advertência que o Senhor faz aqui, ó, pare de ser religioso cego, pare de dizer, eu sou da igreja verdadeira. Não há isso na Bíblia, em lugar nenhum. Cristo apenas compara com aprisco. É mais um aprisco. Agora, o fato de ele se dirigir primeiro aos religiosos que dizem ser servo dele é uma coisa, mas é mais um aprisco. Então, a gente tem que entender isso, porque senão a gente vai ser um religioso comandado por filosofias humanas, tentando exaltar a placa da igreja, ao invés de exaltar o pastor e o pai do pastor. Continuando, amados, vamos para a próxima pergunta, a pergunta número 10. Logo depois de Cristo dizer para aquelas pessoas que ele tinha outras ovelhas, ele ia visitar outros apriscos. E não faz acepção de pessoa, não faz acepção de aprisco. A única coisa que ele diz que define quem segue ele ou não é conhecer a sua voz e segui-lo, né? Essa é a única diferença que fará entre salvos e perdidos, né? Então, na 10ª pergunta tem um questionamento aqui muito importante. Último apelo às ovelhas que estão aprisionadas nos variados apriscos do sistema babilônico, chama religioso babilônico, orienta a fazer o quê? Quando Cristo agora vai dar a sua última orientação, o último convite àqueles que estão presos aos apriscos, né? Aqueles que não querem ouvir a voz de Cristo, não querem segui-lo, mas amam estar nos apriscos, né? Uma ovelha preguiçosa, né? Uma ovelha que se acostumou com
o regime alimentar do aprisco, não quer provar dos pastos verdejantes, das águas tranquilas, né? Pela liberdade que Cristo está oferecendo a cada uma delas, a cada um de nós. Então o texto diz em Apocalipse 18:4 assim, ó, ouvi outra voz do céu que dizia, João geralmente quando fala isso, ele está falando com um anjo, está falando com alguém do lado dele, quando ele fala outra voz do céu, geralmente ele se refere algumas vezes diretamente a uma voz que sai do trono de Deus, ou seja, da boca do próprio Pai, através de alguém que está transmitindo essa voz a ele. Então eu ouvi outra voz do céu que dizia, sai dela, povo meu. Ora, se é o povo de Deus, quem está falando é ele, está dizendo que o povo é dele, né? Ó, sai dela, povo meu. E o texto é claro, a Bíblia diz que Cristo comprou pessoas de todo mundo para Deus, o povo é de Deus, é do Pai, né? Aí o Pai diz, ó, sai dela, povo meu. Sai, ó. Cristo manda sair? A gente leu aqui, João 10, versículo 34. Cristo diz que chama elas para fora, aí no verso 4 diz, e quando tira elas para fora, 2 vezes, tem que sair para fora do aprisco. Aí agora o próprio Pai diz, ó, sai dela, povo meu, ou sai dele, do aprisco, né? Ele fala aqui dela, Babilônia, dela, sistema religioso corrompido. Sai dela, povo meu, para que não sejas participantes dos 7 pecados. O termo aqui nesse texto aqui fala 7 pecados, né? Nas versões corretas é seus pecados. Eu trouxe essa versão aqui propositadamente para mostrar que tem versões que eles fazem uma alteração absurda. Eu acho que essa versão aqui é a versão Almeida Imprensa Bíblica Internacional, né? Que eu usei aqui propositadamente para mostrar o cuidado que a gente tem que ter com as versões, né? Então, o correto é, para que não sejas participante dos seus pecados. Seus quem? Dos pecados da Babilônia. Agora, se for 7 pecados, está errado também, no sentido mais profundo? Não. Porque 7 no número é número de completo, ou seja, ela está cometendo todos os pecados possíveis e imagináveis. Ok? Dos seus pecados. E para que não incorra nas suas pragas. Olha, que convite especial é feito no último instante, corroborando com a última mensagem angélica, a última profecia dada ao planeta Terra, o último convite feito a todos os habitantes do planeta, quando a mensagem do Evangelho Eterno colocou todo mundo no vale da decisão. Então é neste momento que o Senhor faz o último convite. Ele não diz, entrem para o aprisco, entrem para os templos, entrem para o sistema religioso. Ele diz o contrário. Ele diz, sai. E ele não diz, saia da igreja A, que chamam ela sozinha de Babilônia. Babilônia não é uma igreja só. Babilônia é um sistema. Lembre-se que Babilônia é comparada com uma mulher prostituta que ela tem filhas. Ela é mãe das prostitutas da terra. É uma igreja maior, é uma igreja mais velha, mais antiga, mas todas as igrejas que saíram dela são filhas dela. Então, Babilônia é esse sistema familiar, mãe e filhas. É um sistema corrompido por um vinho embriagador de doutrinas falsas que não se harmonizam com a verdadeira palavra de Deus. Com o que a palavra de Deus ensina de forma simples, para que até as ovelhinhas entendam. É um evangelho simples para pessoas simples como ovelhas. O animal mais frágil da natureza. Né? Pois bem, o animal doméstico mais frágil, né? Então, meus amados irmãos, o Senhor diz, sai dela. O Senhor não diz, saia dela para entrar no aprisco da outra filha dela. Não diz isso, não. Ou no aprisco da neta dela, da bisneta, da tataraneta. Não. Ele manda sair dela. Isso é muito claro, isso é muito óbvio. A gente precisa meditar um pouco mais na palavra de Deus. E, além de meditar, a gente, no processo da meditação, da reflexão da palavra de Deus, que está sendo examinada com cuidado, palavra a palavra, vírgula a vírgula, né? Tio e tio. Então, nesse processo de exame, a gente tem que se questionar. Quem é Babilônia? Quais são as filhas que saem de Babilônia?
Não são todas as igrejas que saíram da igreja mãe, da igreja medieval? Não é? Por que é então? Sair de onde? Se eu estou saindo de um canto, podendo estar entrando no outro. Se aprisco na tipologia aqui é justamente um lugar físico no primeiro momento, um lugar composto por paredes e tal, mas sobretudo um lugar que tem um dono humano, que o homem é quem construiu, não é? O homem tem um controle disso. O porteiro que cuida ali. O verdadeiro pastor, ele não vem para administrar o aprisco, ele vem para tirar as ovelhas do aprisco. Essa é a parábola linda, clara, objetiva que o Senhor está dizendo aqui. Se alguém não entendeu isso ainda, se tranque num quarto silencioso, leia o capítulo 10 do livro de João 20, 50 vezes, 100 vezes, 1000 vezes, até entender. Em espírito de oração. Examine. Para que não haja dúvida. Ore, clame, peça a Deus, Senhor, me dá entendimento. Eu quero que o Senhor seja o meu professor, não quero que ninguém me ensine, não. Peça, clame, e o Senhor vai lhe ensinar esta verdade que é importante. O fato verdadeiro é que tanto Cristo, como Deus o Pai, Cristo faz esse apelo durante toda a sua obra aqui na terra, até o fim dos tempos, mas no último momento é o próprio Pai. É Deus que diz, povo meu, sai dela. O último apelo, olha só. O último apelo é a voz do próprio Deus que chega ao ouvido, né? Por intermédio de alguém, claro, né? De um anjo e tal. Chega no ouvido de João. João, sai dela, povo meu. Eu estou repetindo aqui uma fala que vem diretamente do céu, diretamente do trono de Deus. Então, meus amados, atendemos a voz do Pai de amor, através do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o bom pastor, que nos conduz com todo cuidado, né? Nos trazendo o melhor da alimentação, a melhor água, né? Cuida de nós como ninguém. Aceitemos esse convite e saiamos diretamente para os braços do bom pastor.